Olá pessoal, nós recebemos a dúvida de um aluno. Ele estava escrevendo um capítulo histórico dentro do construtor de capítulos, que é uma de nossas ferramentas do Monographs. Só que chegou um momento que ele percebeu que não estava ficando legal. E eu vou explicar agora nessa aula o porquê. Então, quem não está inscrito no nosso canal, convida a se inscrever. Ter dicas como essa a gente sempre posta durante a semana, né? Toda semana tem vídeo saindo no canal. E aí, para você ficar por dentro das novidades, saber dicas sobre citações, parágrafos, referência, estrutura de texto, né? Se inscreve no canal para você pegar todas essas dicas. Então, vamos lá. O construtor de capítulos ele fica disponível dentro da nossa ferramenta de escrita de capítulos. Então, esse construtor ele foi montado com a intenção de poder ajudar o aluno a escrever um capítulo mais rápido, que às vezes alguns alunos estão na situação de que precisa entregar um capítulo no mesmo dia, e aí esse construtor foi criado. Só que o construtor ele tem uma estrutura fixa, então ele é mais para essa situação, onde o aluno precisa entregar um capítulo para ontem, né? E ele tem a estrutura de capítulo conceitual, ou seja, aqueles capítulos onde a gente precisa apresentar o que é alguma coisa ou qual a importância dela. Aqui no construtor, eu vou pegar esse capítulo aqui de baixo, a gente tem um modelo histórico, né? Então, o aluno pode clicar nesse botão verde com o símbolo de mais. O tipo do modelo ele vai colocar capítulo, o modelo ele vai escolher o modelo histórico, o título ele vai colocar História da Internet, o título, nível primário, e ele vai salvar. Quando ele salva, ao invés de ele usar o construtor, ele vai usar o assistente de blocos, porque o assistente ele se adapta a qualquer modelo e vai fazer mais sentido porque vai pedir trechos, né, partes históricas para ele. Quando eu clico aqui no assistente, ele já pede para eu começar trazendo uma introdução ao marco histórico, ou seja, história da internet, né? Eu vou começar dizendo como que tudo começou, como que começou a história da internet. Aí eu trago a temática, né? Vou introduzir o tema. Na segunda frase eu escolho o marco histórico para começar a contar a partir dali. E depois eu falo sobre quando, onde e por quem que foi criado. Ou seja, vai fazer mais sentido porque ele vai pedir contextos históricos, né, sobre o assunto. Aqui, inclusive, por coincidência, o nosso exemplo é sobre a história da internet, né? Então, aqui ele pode até se basear, claro, não vai fazer o texto igual para não cair no plágio, mas ele pode se basear para poder escrever o dele. Então, quando ele escreve aqui, o assistente, o legal é que ele vai dar notas. Então, aqui está 3,3 porque eu não escrevi nada. Mas se eu pego esse texto aqui, coloco aqui, ele já vai poder avaliar. Então, ele me deu a nota 10. Se eu tiro um pouco do texto, a minha nota cai. Ou seja, para eu saber por que minha nota está boa, o que eu preciso melhorar, na frente tem a opção mostrar regras. Então, aqui eu vou poder me basear para saber se eu estou no caminho certo. Em vermelho, o parágrafo deve conter no mínimo 50 palavras. Quando eu desço aqui embaixo, na caixinha, ele mostra que está dando 17 palavras. Então, eu preciso acrescentar mais para atingir a quantidade de 50. Tem que ter pelo 3 frases. Então, aqui eu só tenho uma frase. Eu comecei, teve um ponto final. Uma frase, preciso escrever mais 3. E um ponto final, né? Então, quando eu volto o texto, aí aqui fica tudo legal, né? Ou seja, 87 palavras, tem as 3 frases, não ultrapassei o limite, que o limite máximo é 180 palavras. Se a gente coloca mais de 180, vai ficar um texto muito longo e não é legal. Então, ele coloca uma limitação também. Fiz isso, deu a nota 10, vou salvar e avançar. E aqui ele pede para eu continuar contando a história, o cenário histórico. Aí vai ter um exemplo do que fazer. Foca em quando, onde, falar das pessoas envolvidas, o que veio a se tornar hoje, né? E aí ele vai te pedindo mais detalhes da história. Escreve, salva e avança. E agora ele pede para você falar da parte da evolução histórica. Então, como que a história da internet evoluiu, né? Em que ponto que ela evoluiu? Aí você vai discorrer aqui e assim sucessivamente. Então, o assistente, usando o modelo de capítulo, ele vai se adaptar melhor para o que o aluno precisa abordar, né, do que o construtor, que é voltado mais para capítulo conceitual.